Boa tarde, então, pessoal. Vamos começar, então, a nossa aula de hoje, né? Vamos ver aí a parte de análise de malhas, tá? Lembrando que a gente tá vendo agora a parte dos métodos de análise de circuitos, né? Onde a gente viu análise nodal, análise nodal primeiro sem ter fontes de tensão no circuito, né? E depois vimos análise nodal com fontes de tensão também, tá? O Matheus aqui me pergunta se poderia resolver mais exercícios em aula, né? Matheus, eu procuro resolver sempre vamos dizer, dentro daquele tempo que a gente tem, né? E também eu procuro sempre resolver uma quantidade de exercícios assim que englobe uma, vamos dizer, as várias situações que vocês vão enfrentar, né? Claro que eu posso resolver mais exercícios, inclusive a gente tem agora duas aulas que ainda são sobre análise de malhas, né? A gente vai ver análise de malhas hoje e na próxima aula. E daí a gente pode fazer o seguinte, a gente pode pegar os exercícios que vocês ficarem em dúvida, tanto de análise nodal quanto de análise de malhas, e daí na aula posterior, depois que eu terminar a teoria, né, de análise de malhas, na próxima aula eu posso pegar todos esses exemplos que vocês estão com dúvida, né, e a gente faz uma aula só de resolução de exercícios. Que isso pode ser na quinta-feira que vem, né? Porque daí na segunda eu termino a análise de malhas, né? E daí na quinta-feira a gente vê todas essas dúvidas de vocês, né? Nem que, vamos dizer, eu não resolva todo o exercício, né? A gente chegue lá no sistema de equações, que daí do sistema de equações para achar a resposta é só colocar na calculadora, né? Ou utilizar algum método matemático aí. Mas o que vocês têm que aprender bem agora comigo, né? É essa parte das análises. Então, se está ficando dúvida, a gente faz uma aula daí na próxima quinta-feira só para resolver isso daí, tá? Porque assim, ó, essa parte, como eu comentei com vocês, a parte de análise nodal e análise de malhas, ela vai ser vamos dizer, a parte mais importante da matéria para vocês, tá? Então não dá para ficar com dúvida mesmo, tá? Mas vamos dizer, desenvolver a aula de hoje, tá? Porque agora a gente vai ver um outro método, que é o método de análise de malhas, e, e vocês devem ter visto aí já os slides, né? Na verdade, de matéria mesmo são 3 slides, tá? E daí o que sobrar de tempo eu vou resolver daí já com vocês alguns exemplos, né? Para vocês terem resolvidos aí, para seguir depois para resolver o que eu vou deixar para vocês resolverem sozinhos, tá bom? Então vamos começar aqui a aula de hoje, né? Já vou compartilhar a tela com vocês. Tá, pessoal? E qualquer dúvida que vocês tiverem aí ao longo da aula, tá? Me mandem no chat aqui que eu vou acompanhando, tá? Então, como eu tinha comentado, essa aula hoje, né, seria a nossa nona aula, ela é relacionada, então, à análise de malhas, tá, pessoal? Então, vamos ver o que é a análise de malhas. Vocês vão ver que é um método, vamos dizer, ele é um pouco dual, ele é análogo à análise nodal, tá? Então, tipo, lá na análise nodal a gente usa tensões nodais como variáveis de circuito. Na análise de malhas nós vamos utilizar corrente, tá?
a base da análise nodal, né, a base teórica, está na lei das correntes de Kirchhoff. Na análise de malhas, a gente vai se basear na lei das tensões. Então, ela é um pouco análoga mesmo à análise nodal. A principal diferença, pessoal, que vai ter na análise de malhas, ela é matemática. De que maneira? Para a gente resolver, para a gente chegar naquele sistema de equações, né, a análise nodal, a gente sempre tem, vamos dizer, uma soma de frações, não é? E a gente tem que achar lá o mínimo múltiplo entre as frações. Então isso aí dá vamos dizer, um passo matemático a mais, né? Vocês vão ver que na análise de malhas a gente não tem isso daí. A gente já não precisa fazer nenhuma operação matemática mais complexa para chegar na equação. Então, por isso que a análise de malhas, ela muitas vezes é preferida, não é, pelos alunos do que a análise nodal. Mas é só um passo matemático mesmo, não tem nada de mais complexo no método em si, né, na análise nodal com relação à análise de malhas, tá? Mas vamos entrar aqui então no que seria então essa nossa análise de malhas. Então, assim como a análise nodal, ela é um procedimento genérico, tá? Só que ela se baseia na lei das tensões de Kirchhoff, tá? Para fazer o equacionamento, para gerar aquele conjunto de equações, e as variáveis as variáveis que a gente vai calcular são o que a gente chama de corrente de malha, tá bom? Então, essas correntes de malha, elas são, a gente vai ver depois a definição do que são as correntes de malha, tá? Mas através das correntes de malha nós vamos ser capazes de determinar todas as tensões e todas as correntes do circuito, tá? Então, retomando, né, o que são esses métodos de análise. O método de análise, ele é um procedimento genérico, né, sistemático, que vai permitir que a gente calcule um conjunto de variáveis, e essas variáveis vão nos dar acesso a qualquer variável do meu circuito, tá? Então, assim como na análise nodal a gente calculava as tensões nodais, e a partir das tensões nodais a gente podia calcular qualquer tensão e qualquer corrente do circuito, na análise de malhas nós vamos calcular as correntes de malha, tá, que vão ser as variáveis do circuito, e através delas vamos calcular qualquer tensão, qualquer corrente aí do circuito que eu estiver analisando. Tá, pessoal? Qualquer dúvida podem ir perguntando aí. Bom, então antes da gente passar o procedimento para vocês, tá? A gente vai ter algumas definições aqui, algumas definições que vocês já viram, tá? Que vocês já viram desde da primeira aula de circuitos, tá? E outras definições que são novas, tá bom? Então, a primeira definição é a definição de malha, tá? Vocês devem estar lembrados lá acho que foi na nossa primeira aula teórica que a gente teve, a gente definiu que malha, né, é um percurso fechado no circuito, não é? O que é um percurso fechado? É quando eu tenho um percurso onde eu parto de um nó inicial, né, passo por outros nós do circuito, retorno a esse mesmo nó inicial sem passar por nenhum nó por mais de uma vez. Tá? Então, por exemplo, se a gente tomar como exemplo esse circuito que está na tela para vocês, ele teria 3 percursos fechados, não é? Ele tem o percurso fechado que seria a malha da esquerda, o da malha da direita, e um percurso fechado que vamos dizer, seria esse percurso fechado totalmente externo, né? Passando pelas duas fontes de tensão e passando pelos resistores R1 e R2. Tá? Então, a análise de malhas, como o próprio nome dela
diz, ela só vai analisar as malhas do circuito, tá? Ou seja, a gente só precisa equacionar as malhas do circuito para obter o conjunto de equações que vai definir as minhas variáveis, certo? Então, a gente define como malha, né, o percurso fechado que não tem nenhum outro percurso fechado dentro. Tá? Então, nesse circuito aí, a gente teria só duas malhas. Tá? Essa malha da esquerda, que está marcada em verde ali, com aquela flecha em verde, né? E a malha da direita, que está marcada com a flecha da corrente I2. Tá? Agora, pessoal, o que a gente vai ter que definir que é a variável que a gente vai calcular, que é vamos dizer, uma definição que vocês não viram ainda, é a corrente de malha. Tá? A corrente de malha, pessoal, ela é uma corrente, a gente pode dizer que ela é uma corrente imaginária. Tá? Imaginária porque, vamos dizer, ela não corresponde necessariamente à corrente que está passando no elemento do circuito. Tá? Então é como se cada uma das malhas do circuito tivesse uma corrente circulando no sentido horário. Tá? Vocês podem ver ali a corrente I1 e a corrente I2. Tá? Depois a gente vai ver que a partir dessa corrente de malha, vamos dizer, dessa variável que a gente vai calcular, a gente consegue definir as correntes nos ramos. Tá? Mas quando eu resolvo um circuito, né, quando eu tenho ali um circuito complexo com várias fontes, eu não sei muitas vezes para que sentido que a corrente vai estar circulando, né? Então o que a gente faz é sempre calcular essas correntes de malha circulando no mesmo sentido, né? Vocês vão ver que vai ser no sentido horário, né, que a gente estabelece elas. E a questão é que se o sentido real da corrente ele for diferente, né, ao sentido que eu estou calculando aquela corrente de malha, eu vou achar uma corrente negativa. Né? Vocês já viram que a gente sempre, quando não conhece uma variável, a gente estabelece ou um sentido, né, se for uma corrente, ou uma polaridade, se for uma tensão, e se quando a gente chegar lá no final do exercício e o valor for negativo, quer dizer que ela está, na verdade, no sentido oposto àquele que eu defini, né, ou na polaridade oposta àquela que eu defini no caso da tensão. Tá? Então a gente vai ver depois ali como que a gente faz essa relação da corrente de malha com a corrente nos elementos do circuito. Tá? Lembrando que os elementos é o que a gente chama de ramo. Né? Então por isso que aqui no texto está definido que a corrente de malha não corresponde necessariamente à corrente no ramo. Tá? E o que é a corrente no ramo e como que a gente relaciona com as correntes de malha? Tá? Isso vai depender de se o ramo está contido em apenas uma malha, tá? Ou se ele está no meio de duas malhas, certo? Então, como é que a gente estabelece isso? Então, se vocês olharem ali esse circuito que está mostrado para vocês, a gente tem duas correntes de malha, certo? Que são as correntes I1 e I2, sendo o I minúsculo, tá, pessoal? E as correntes de ramo, né, que são as correntes que estão circulando no componente realmente, tá? Então, se vocês, que são o I1, o I2 e o I3 com o I maiúsculo, tá? Então, pessoal, no caso, por exemplo, a gente vai analisar só a corrente nos resistores aí, tá bom? Então, no caso ali da corrente I1, tá? A corrente de ramo I1, ou seja, o I maiúsculo.
vocês vão ver que o R1 ele pertence somente à minha malha 1, né? Então quer dizer que a corrente de malha I1 minúsculo, tá? Ela vai estar passando toda por R1, certo? Então nesse caso, a corrente no resistor R1 é igual à corrente de malha I1, certo? Da mesma forma, analisando o resistor R2, né, o R2 ele só pertence à malha 2. Tá? Então, a minha corrente de malha I2 corresponde à corrente de ramo I2, certo? Porque o R2, né, ele só pertence à malha 2. A questão principal que a gente vai ter que analisar aí, pessoal, é quando eu tiver um elemento no meio de duas malhas, certo? Que é o caso do R3, tá? Isso só vai acontecer entre duas malhas, tá, pessoal? Porque o método de análise de malha ele só é utilizado para circuitos planares, que eu chamo, tá? A gente não vai precisar resolver circuitos, por exemplo, aí em 3D. Tá? Então, quando eu tiver um elemento, né, seja um resistor, seja uma fonte, que ele estiver no meio de mais do que uma malha, vai ser sempre entre duas malhas, tá bom? Então, por exemplo, ali, a minha corrente de ramo I3, tá? O I3 maiúsculo, ele vai estar relacionado com as correntes de malha I1 e I2, certo? Sendo que o I1 está no mesmo sentido do I3, tá? E o I2 ele é inverso ao sentido do I3, tá? Então vocês podem verificar a equação ali que define o I3, ela vai ser igual à corrente de malha I1 menos a corrente de malha I2, certo? Porque o sentido do I3 que está definido, né, e se a gente comparar ele com o sentido das duas correntes de malha, vai dar essa diferença. Tá bom, pessoal? Se vocês tiverem alguma dúvida com relação a como se define isso daí, tá, pessoal? Vocês sempre podem analisar em função do nó, tá? Então, por exemplo, olha só, se a gente analisar esse nó aqui inferior, tá, pessoal? A gente vai ter o I3 entrando no nó, certo? E a minha corrente I2, ela vai estar chegando no nó por aqui, né? Tá? Como essa parte aqui à direita do nó, ela pertence só à malha 2, né? Então a corrente I2 vai estar chegando. E aqui vai estar saindo para esse lado só a minha corrente I1. Tá? Então, se eu aplicar a lei das correntes de Kirchhoff nesse nó, né, eu vou ter que o meu I3 está entrando no nó mais a minha corrente I2 vai ser igual à corrente I1. Tá? Então quer dizer que o meu I3 é igual ao I1 menos o I2. Tá, pessoal? É outra maneira da gente analisar essa questão aí de qual é a diferença de correntes. Tá? Eu prefiro analisar da maneira que eu falei primeiro para vocês. Tá? Primeiro, porque é mais fácil, né? Por exemplo, eu vou pegar o sentido do I3. Se o I1 está no mesmo sentido e o I2 está no sentido oposto, então o I3 vai ser I1 menos I2. Certo? E outra questão é porque vamos dizer, esse nó que eu analisei, né? Eu só posso fazer isso porque eu não tenho nenhuma outra malha para baixo aqui. Tá? Se eu tivesse uma outra malha embaixo, uma malha 3, uma malha 4, eu já não consigo analisar tão diretamente assim pelo nó. Tá? Porque daí a corrente que vai estar chegando no nó, por exemplo, se eu tivesse uma malha... vamos supor que eu tivesse outras duas malhas, tá? A malha 3 embaixo da malha 1 e uma malha 4 embaixo da malha 2.
a corrente que chegaria no ponto não seria mais somente I2, seria I2 menos I4. E a que sairia não seria só I1, seria I1 menos I3. Então acaba confundindo um pouco. Tá? Então por isso que eu prefiro sempre analisar de como eu comentei com vocês na primeira resolução. Certo? Se está no mesmo sentido, né, ele tem vamos dizer, ele está circulando para o mesmo sentido, ele vai ter o mesmo sinal, né? E a corrente de malha que está no sentido oposto, a variável, ela vai ter o sinal contrário. Tá, pessoal? Isso aí vocês vão entender melhor agora nas próximas resoluções. Tá? Então, pessoal, essas aí são algumas definições que a gente vai usar para análise de malha, certo? E a gente vai ver agora, então, como que a gente faz a partir das correntes de malha, né? Como que a gente analisa um circuito para chegar num conjunto de equações, certo? Então, eu coloquei aqui um procedimento para vocês, tá? Que ele é composto de 4 passos. Só antes de eu continuar, o Matheus comentou que não está conseguindo ouvir, mas o restante está conseguindo me ouvir? Vocês estão aí me ouvindo bem? Sim. Deixa eu ver aqui. Não adianta eu falar para o Matheus, né? Porque ele não está me ouvindo. Tá, já mandei aqui mensagem para ele atualizar. Geralmente quando a gente atualiza, volta o áudio também. Tá? Então, pessoal, aqui, como que é esse procedimento? Vocês vão ver que ele é bem simples, tá? A gente só tem que tomar cuidado aí com as definições, tá? Então, se eu tiver um circuito com M malhas, tá? M é um número qualquer de malhas, certo? Sem fontes de corrente, tá, pessoal? Por quê? Porque vocês lembram lá na análise nodal, a primeira análise que a gente fez para ver o procedimento era de circuitos que não tinham fontes de tensão. Tá? E no caso da análise de malhas, a gente vai fazer a primeira análise para circuitos que não têm fontes de corrente. Tá? Depois na próxima aula, a gente vai ver como se resolve quando tiver fontes de corrente no circuito. Tá bom? Então, o primeiro passo, pessoal. O primeiro passo eu vou ter que identificar as malhas do circuito, certo? Que é simplesmente analisar o circuito, ver quantas malhas que ele tem. E eu vou ter que estimar, né, estabelecer correntes de malhas circulando em sentido horário, tá? Em cada uma das malhas, tá? Pessoal, a questão do sentido horário não é vamos dizer, ela não condiciona a resposta do exercício. Ou seja, não quer dizer que se vocês colocarem em outro sentido as correntes vai estar errado. Não é isso. A única questão é que para a gente fazer uma análise metódica, sistemática, em que a gente sempre vai analisar da mesma forma, reduzindo a probabilidade de erro, né? Então a gente vai fazer sempre da mesma maneira. Tá? Então por isso que a gente coloca aí as correntes de malha sempre no sentido horário. Tá bom? Então, esse primeiro passo é só desenhar ali I1 e I2. Tá? Não tem nada mais do que isso. O segundo passo é aplicar a lei das tensões de Kirchhoff em todas as malhas do circuito, tá? Considerando a queda de tensão no sentido de cada malha. Tá? Então, pessoal, isso aí é uma questão que gera um pouco de dúvida, né?
Mas vocês vão ver que se a gente seguir sempre da mesma maneira, a gente vai conseguir resolver isso daí. Tá? Então, se a gente pegar esse circuito aqui, que está na tela para vocês, tá? O que significa considerar a queda de tensão no sentido da malha? Se vocês pegarem aqui, ó, vamos pegar esse exemplo. A minha corrente 1, quando passar nesse resistor de 2 ohms, ela vai causar uma queda mais menos. Né? Vocês estão lembrados que pela convenção, né, da lei de Ohm, a corrente sempre entra pelo terminal positivo de tensão. Tá? A questão vai ser esse resistor do meio aqui, né, esse resistor de 12 ohms. Tá? Porque a corrente aí vai estar entrando por cima ou ela vai estar entrando por baixo? Eu não tenho como saber porque eu não sei os valores de I1 e I2. Eu não sei qual deles é maior do que o outro. Né? Eu não sei nem se eles estão circulando nesse mesmo sentido. Tá? Então, por isso que aqui, no passo 2, está dizendo para considerar a queda de tensão no sentido de cada malha. Tá? Isso significa o quê? Significa que para a malha 1, vocês vão considerar a queda de tensão no sentido da corrente I1. Tá? Ou seja, a queda de tensão vai ser mais menos desse lado. Tá? E nesse resistor de 12 ohms, quando eu analisar a minha malha 2, a queda de tensão vai ser mais embaixo e o menos em cima. Tá? Porque eu vou considerar a queda de tensão no sentido da corrente I2. Tá? Da mesma forma, aqui para os demais resistores, né, eu tenho uma queda mais menos nesse resistor de 4 ohms, né, que é no sentido da corrente I1. Né? A corrente I2 entra por esse terminal no resistor de 9, então é mais menos. E aqui embaixo, né, o mais está na direita e o menos está na esquerda. Tá? Então, eu preciso dessas polaridades, né, dessas quedas de tensão, para poder aplicar a lei das tensões de Kirchhoff. Certo? Mas a gente vai resolver depois esse mesmo exemplo aqui, daí vocês vão ver como é que a gente faz. Tá? O terceiro passo, então, é resolver o sistema de equações. Né? Vocês podem ver aqui que eu vou ter um sistema de equações, que eu vou ter duas equações e duas variáveis. Né? As minhas variáveis são as correntes I1 e I2. Né? E eu vou ter duas equações para resolver. E o quarto passo, então, é obter as variáveis de interesse a partir das correntes de malha. Tá? O que é isso daí? Depende do enunciado do exercício. Né? Por exemplo, se eu tivesse aqui nesse mesmo exemplo aqui um Vx aqui nessa corrente, nessa resistência de 2 ohms, tá? Eu ia resolver o circuito por análise de malhas, acho as correntes I1 e I2, e depois eu sei que o meu Vx vai ser igual a 2 vezes o meu I1, né? Porque essa resistência só pertence à minha malha 1, né? E a resistência de 2 ohms, pela lei de Ohm, eu calculo a minha tensão Vx. Tá bom? Então, os passos são esses, tá, pessoal? São bem simples. Retomando aqui. Identifico as malhas, coloco as correntes de malha no circuito, né? I1, I2, I3, I4, dependendo de quantas malhas eu tiver no meu circuito. Vou aplicar a lei das tensões de Kirchhoff em cada uma das malhas. Com isso, eu vou obter um sistema de equações. Resolvo esse sistema de equações para obter as correntes de malha. E a partir das correntes de malha, defino qualquer variável do meu circuito. Tá? Então, pessoal, para ficar mais claro para vocês, eu vou pegar esse mesmo exemplo aqui e vou resolver junto com vocês. Tá bom?
Bom, vamos lá então, pessoal. O primeiro passo da resolução, ele já está feito, né? Eu já tenho definidos ali quais são as correntes de malha, as correntes I1 e I2. Tá? Então, o que eu tenho que fazer agora é aplicar a lei das tensões de Kirchhoff em cada uma dessas malhas. Tá? Então, por exemplo, e aqui o que vocês têm que ter bem claro é essa questão das quedas de tensão, tá, pessoal? Porque aqui, ó, eu vou ter a queda de tensão sempre no sentido da corrente de malha. Né? Então, para o resistor de 2 ohms, eu tenho mais, menos. Tá? Qual vai ser o valor dessa tensão? Vai ser 2 vezes o meu I1. Né? Porque a corrente I1 é a corrente que está circulando pelo meu resistor de 2 ohms. Tá? Aqui nesse resistor de 12 ohms, eu vou ter mais, menos, tá? 12 vezes a corrente que está passando por ele. E é aí que a gente tem que prestar atenção, porque a corrente que passa pelo resistor de 12 ohms não é nem I1 e nem I2, mas é a diferença dos dois. Tá? Então, essa questão de eu considerar sempre a queda de tensão no sentido da malha vai fazer com que eu sempre considero positivo a corrente que corresponde àquela malha. Tá? E negativo é a outra corrente. Tá? Mas eu já vou equacionar aqui, vocês já vão ver. E daí aqui nesse de 4 ohms eu vou ter mais, menos 4 vezes I1. Né? Isso aqui é só a lei de Ohm, tá, pessoal? Então, para eu obter esse conjunto de equações, primeiro eu vou equacionar aqui a minha malha 1, certo? Sempre começo pelo nó inferior esquerdo, não é? Não é uma questão, de novo repetindo, né, de que vai dar errado se eu começar por outro nó, mas é uma questão da gente trabalhar sempre da mesma maneira. Né? Então, eu vou ter aqui menos 12, né? Mais 2 vezes o I1, tá? Mais, lembra que no resistor a queda sempre vai ser positiva, né? Sempre vai ser positiva no sentido daquela malha. Então, 12 vezes o quê? O I1 menos o I2. Tá? Mais 4 vezes o I1. Tá? Isso aqui vai ser igual a zero. Tá? Que é a lei das tensões de Kirchhoff aplicada, então, nessa primeira malha. Né? Então, eu tenho, multiplicando I1, eu vou ter 16, 18, né? Então, 18 I1, né? Menos 12 I2, vai ser igual a 12. Tá? E agora eu vou analisar a minha malha 2. Tá? Então aqui que está um detalhe importante. Né? Eu sempre considero positiva a queda de tensão no sentido da malha. Então agora a minha queda aqui vai ser mais menos. Tá, pessoal? Aqui nesse resistor é mais menos e aqui é mais menos. Né? Sempre no sentido da corrente da malha. Então, na minha malha 2, eu vou ter 12 vezes. Né? E agora, como eu estou considerando positivo o meu terminal debaixo do resistor de 12 ohms, a corrente que entra por esse terminal é o I2. Né? Então aqui eu vou ter 12 vezes I2 menos I1. Tá, pessoal? Mais 9 I2 mais 8 mais 3 vezes o I2. Isso aqui é igual a zero. Tá? Então, na minha equação, eu vou ter menos 12
I1 mais, aqui eu vou ter 12 mais 9, 21, 24, mais 24 e 2, isso aqui vai ser igual a menos 8. Tá, pessoal? E agora, então, eu tenho um sistema aqui com duas variáveis e duas equações. Né? Eu tenho aqui uma equação e aqui a minha segunda equação. Tá? Só tenho que resolver esse sistema de equações, então, para chegar na resposta. Tá? Acho que eu tenho anotado aqui 2 terços e 0. 2 terços, fecha aqui, 18 vezes 2 terços, é 12, igual a 12, e aqui, é isso aí. Então, a minha corrente I1, só para não precisar resolver aqui o sistema na calculadora, tá, pessoal? Se vocês quiserem, resolvam aí e verifiquem se tá ok. Certo, pessoal? Então esse é o procedimento básico de resolução por análise de malhas. Tá, pessoal? O que eu preciso saber agora é se vocês entenderam, tá, a metodologia. É muito importante que vocês entendam. Tá? E eu também vou mostrar aqui para vocês, se eu tivesse aqui uma série de variáveis, né, como que eu faço para determinar essas variáveis em função das correntes de malha que foram encontradas. Tem alguma dúvida, pessoal, com relação a esse método? Aqui, pessoal, já tem uma questão interessante, né, da resposta em si, né? Vocês vão ver ali que a corrente I2, né, a corrente naquela malha da direita, ela é igual a 0, né? E é uma coisa um pouco estranha da gente ver uma fonte de tensão ali, né, aquela fonte de 8 volts conectada no circuito, né, e não circulando corrente nenhuma, né? Mas quando a gente resolve o circuito, né, e a gente chega nesse resultado, é porque é o que está acontecendo mesmo. Tá? E por que acontece isso então? Porque a corrente I1, como ela vale 2 terços, né, quando eu multiplicar essa corrente I1 pelo aquele resistor de 12 ohms ali, eu vou ter uma queda de 8 volts, né? Eu vou ter 8 volts aqui nesse resistor. Tá? E como essa tensão de 8 volts nesses dois pontos aqui, né, é igual a essa tensão de 8 volts nesses dois pontos aqui, quer dizer que eu não tenho diferença de potencial sobre o resistor de 9 ohms e sobre o resistor de 3 ohms. Tá? E por isso, então, que não circula corrente nenhuma nesse resistor. Tá bom? Outra questão, pessoal. Vamos por exemplo, colocar aqui uma variável para vocês. Tá? Vamos supor que eu quisesse calcular a tensão nesse resistor. Tá? Nessa polaridade. Mais menos Vx. Tá? Quando vocês obtêm o sistema de equações ali, tá? Esse sistema de equações, o 1 e o 2, vocês vão considerar a queda positiva sempre no sentido da malha. Tá? Ou seja, quando vocês equacionarem a tensão naquele resistor de 4 ohms, vocês vão usar o mais na direita e o menos na esquerda. Tá bom? Isso para resolver as correntes de malha.
Daí, uma vez que vocês obtiveram as correntes de malha, daí vocês podem calcular a tensão Vx. Né? A tensão Vx, ela é a corrente, né, que está circulando pelo resistor multiplicado pela resistência. Mas daí vocês vão ter que usar sempre a convenção da lei de Ohm. Né? Essa queda de tensão ela é positiva se a corrente estiver entrando pelo terminal positivo de tensão. Né? Como nesse caso a corrente entra pelo terminal negativo de tensão, então a tensão Vx seria menos, né, 4 vezes o I1. Tá? Então o meu Vx ficaria 4 vezes I1 ficaria 8 terços, né? Menos 8 terços. Tá, pessoal? Então, qualquer variável que vocês tivessem aí no circuito de vocês, tem como calcular através das correntes I1 e I2. Tá bom? Então, pessoal, se não tem nenhuma dúvida desse exemplo, o que a gente vai fazer agora? A gente vai aproveitar o restante do tempo, né, para eu mostrar para vocês mais algumas resoluções. Tá? Como vocês ficaram com algumas dúvidas aí com relação às resoluções, né, então a gente vai resolver aqui mais alguns exemplos. Tá? Mas é importante, pessoal, que vocês façam perguntas, tá? Porque é aí que a gente vai tirar essas dúvidas, tá? O Vitor pergunta aqui a tensão no resistor de 9 ohms, tá? A tensão, Vitor, a primeira coisa que a gente tem que saber é a polaridade da tensão que está sendo pedida, né? Então é sempre, eu posso ter a polaridade positiva na esquerda ou na direita. Tá? Aqui eu vou colocar na esquerda aqui, tá? Vamos chamar isso aqui de VY. Tá? O meu VY, tá? Com aquela polaridade que eu defini ali, ele está relacionado com a minha corrente I2, né? Porque o resistor pertence só à malha 2, e o valor da resistência, né, que é 9 ohms. Então, como a corrente I2 está entrando pelo terminal positivo de tensão, então o meu VY seria mais, né, 9 vezes o meu I2. Né? Como a minha corrente I2 é zero, a tensão é 0 volts. Tá? Mas se ela tivesse algum valor, 1 ampere, por exemplo, seria 9 volts. Tá? Depende só do valor da corrente. Tá bom, Vitor? Vamos pegar aqui, então, um outro exemplo para vocês, tá, pessoal? Vamos pegar aqui um que tem uma fonte dependente. Bom, aqui nós temos um circuito com 3 malhas, tá, pessoal? As malhas já estão marcadas aí para vocês, tá? Uma questão que eu não comentei, que é interessante a gente comentar, é que para resolver por malhas, a gente não precisa escolher nenhum nó de referência, né? Ou seja, a gente não precisa ter o terra no circuito. Né? A gente tem na análise nodal o terra porque as tensões nodais elas são dadas em função da minha referência de tensão, né? Que é o terra. No caso aqui na análise por malhas a gente não precisa disso. Tá? Então, pessoal, aqui a gente vai equacionar essas 3 malhas, certo? O que tem de diferente esse circuito, ele tem aquela corrente I0 ali, né? A corrente e a corrente I0 vocês têm que se dar conta que ela é a corrente no ramo,
né? A corrente que está circulando no resistor de 10 ohms naquele sentido, né? No sentido ali de cima para baixo. Tá? E ela não corresponde nem a I1 nem a I2 diretamente, né? Ela é uma diferença dos dois. Mas a gente, quando vai aplicar a análise de malhas, a gente esquece, em princípio esquece dessa corrente aí. A gente vai trabalhar só com as correntes de malha, tá bom? Então, pessoal, se eu pegar aqui a minha malha 1, né, eu vou considerar as quedas nos resistores sempre positivas no sentido da corrente I1. Né? Então, é mais, menos, tá? Então, equacionando essa malha 1 aqui, eu vou ter menos 24 mais 10 vezes o quê? A corrente I1, né, que está circulando, está entrando pelo terminal positivo de tensão, menos a minha corrente I2, que é a que está entrando pelo negativo da tensão. Tá? Agora, a queda de tensão no resistor de 12 ohms, ela está relacionada ao I1 positivo também, tá? Menos a minha corrente I3. Tá? Porque o I3 está entrando pelo negativo da tensão. Tá? Isso aqui, então, é igual a zero. Tá? Então, eu tenho aqui 22 e 1, menos 10 e 2, menos 12 e 3, igual a 24. Tá? Essa aqui é a minha primeira equação da lei das tensões de Kirchhoff. Tá? Qualquer dúvida aí vão perguntando, tá, pessoal? Vou partir aqui agora para a minha segunda malha. Tá? Então, nessa malha, né, na malha 2, eu vou considerar a queda mais menos. Né, aqui nesse D24 ela entra por cima, sai por baixo. E no D4 ohms entra aqui e sai aqui. Tá? Então, eu vou ter 10 vezes I2 menos I1. Né? Mais 24 I2. Mais 4 vezes o I2, né? Sempre positivo a corrente no sentido da malha, menos a corrente que está entrando pelo negativo da polaridade, né? Que é o I3 nesse caso. Isso aqui é igual a zero. Tá? Então a gente vai ter aqui menos 10 e 1, mais 38 e 2, menos 4 e 3, é igual a zero. Tá? E agora a minha malha 3. Tá? Malha 3, então, de novo, eu vou considerar a queda de tensão no sentido da malha. Né? A corrente I3 está entrando aqui por baixo, nesse resistor de 12 ohms. Então, a positiva é embaixo, negativa em cima. Nesse resistor ela entra pela esquerda, sai pela direita, mais menos. E essa fonte de tensão dependente, ela é uma fonte de tensão. Né? Então, aqui eu tenho que considerar a polaridade da fonte de tensão, assim como eu considerei daquela fonte lá de 24 volts. Tá? Então, nesse caso aqui, eu vou ter 12 vezes o I3 menos o I1, mais 4, que multiplica I3 menos o I2, mais 4 e 0, isso aqui é igual a zero.
Tá, pessoal? Então vocês podem ver aqui que nesse sistema de equações eu vou ter uma variável a mais, né? Eu vou ter 4 variáveis e 3 equações, tá? Porque eu tenho essa corrente zero, que é a corrente que controla a minha fonte dependente, tá? Então, como é que eu resolvo isso daí, pessoal? Eu tenho que representar o meu I0 em função das correntes de malha, tá? Porque representando ele em função das correntes de malha, eu diminuo uma variável, tá? Então, como é que eu represento ele em função das correntes de malha? Eu tenho que olhar lá no meu circuito onde que está esse zero, tá? Então, o I0, vocês podem ver que ele está entre a malha 1 e a malha 2, né? E a corrente I0, ela está no mesmo sentido da corrente I1 e está no sentido oposto à corrente I2, né? Então, eu sei que o meu I0 vai ser igual ao I1 menos o I2. Tá, pessoal? Conseguem enxergar isso daí? E agora aqui, então, eu substituo, né, o I0 naquela equação ali. Né? Então aqui eu vou ter 4 vezes o I1 menos o I2, né? E daí aqui eu vou ter menos 12i1 mais 4, fica menos 8i1. E 2 eu vou ter menos 4, menos 8i2. E o meu i3 eu tenho 12 e o 4, eu tenho 16 e 3. Isso aqui igual a zero. Tá, pessoal? Então agora aqui eu tenho 3 equações, né? Essa e essa. Vou pedir se alguém pode resolver esse sistema de equações aí para mim, enquanto eu vou verificando com o restante da turma aí se ficou alguma dúvida com relação à resolução, pessoal. Tá? Então eu queria ver com vocês se ficou bem entendido esse método, né? Ou se querem que eu resolva alguma coisa a mais aqui para vocês, que explique alguma coisa a mais. O Diogo pergunta, pediu para eu repetir a parte do I0 igual a I1 menos I2. Tá? Diogo, a primeira questão tem que ver onde que o I0 está no teu circuito. Né? O I0 está passando pelo resistor de 10 ohms. Tá? Ele está passando aqui nesse resistor de 10 ohms. Está indicado aqui para vocês. Então tem que verificar. Bom, o resistor ele está no meio de duas malhas. Né? Ele vai estar na malha entre a malha 1 e a malha 2. Agora tu vai ter que ver as correntes I1 e I2 se elas estão no mesmo sentido ou no sentido oposto ao I0. Tá? Se tu analisar aqui, a corrente I1 está no mesmo sentido. Né? A corrente I1 estaria por aqui, né? No mesmo sentido do I0. E a corrente I2 ela está no sentido oposto ao I0. Tá? Logo, o meu I0 é I1 menos I2. Tá? Professor, eu não entendi, não entendi muito bem essa questão aí. Tá? Parte para a análise nodal. Tá? A análise nodal que eu digo, a análise da corrente nos nós. Tá? Se tu pegar esse nó aqui de cima, tu vai ter aqui a corrente I1 entrando nesse nó, né? E a corrente I2 está saindo do nó. Certo? E então tu aplica a lei das correntes de Kirchhoff nesse nó. Né? Então o I1 está entrando, então eu tenho I1 é igual à soma das correntes que está saindo, que é I0 mais I2. Tá? E daí daqui tu tira que teu I0 é o I1 menos I2. Tá?
No caso de dúvida, tu pode utilizar a lei das correntes de Kirchhoff para calcular, tá bom? Vamos ver aqui, as correntes são 2,25, então, vamos ver aqui, I1 igual 2,25 amperes, I2 é 0,75, tá? E o I3, 1,5 amperes, tá? Então, agora, aqui não foi dado o enunciado do exercício para vocês, tá? Mas o enunciado, em princípio, é determinar a corrente I0, tá? E o que foi determinado aqui foram as correntes I1, I2 e I3. Então, eu pego agora esses valores aqui, né, dessas correntes, para achar a variável que eu quero, que é o meu I0 aqui, né? Então, eu sei que o I0 ele é igual ao I1, que é 2,25, menos a corrente I2, menos 0,75. Tá? Então, o I0 é igual a 1,5 amperes. Tá, pessoal? Entendido? Bom, para a gente fazer uma outra resolução aqui, pessoal, eu vou aproveitar que a gente tem um tempinho ainda e vou mostrar uma outra resolução para vocês, tá? Só vamos pegar aqui. Aqui eu deixei para vocês fazerem, tá? Nesses exemplos de aplicação. Eu fiz o da direita, o da esquerda eu vou deixar para vocês porque ele é bem semelhante ao que eu fiz. Então, se tiver alguma dúvida com relação à resolução, vocês podem consultar desse que eu resolvi, né? Sendo vamos dizer, o método que eu usei bem semelhante para esse daí. Tá? Vocês podem se basear numa solução para encontrar outra. Tá? O principal aqui nesse caso é vocês notarem que o I0, agora nesse circuito da direita, ele só pertence à malha 3. Né? Então a única diferença aí é que nesse caso o I0 vai ser igual ao I3. Né? Tá? Mas vamos ver aqui um outro circuitinho aqui para resolver. Tá? Vamos pegar esse daqui. Bom, eu tenho aqui, né, um circuito que ele tem duas malhas. Nesse caso aqui não foi dito para vocês quais são as malhas e nem foi indicado quais são as correntes de malha. Então vocês têm que estabelecer as correntes de malha no circuito de vocês. Tá? Sempre então no sentido horário, né? Eu vou colocar aqui a minha corrente I1, tá? E aqui a minha corrente I2. Tá? E, vamos dizer, o enunciado aqui para vocês, tá? Pode ser determine V0. Tá? Lembrando que sempre uma tensão, quando eu pedir para vocês calcularem uma tensão, ela vai ser numa determinada polaridade. Tá? E se eu pedir para determinar uma corrente, vai ser num determinado sentido. Tá?
Então aqui, pessoal, vocês podem notar nesse primeiro resistor aqui, quando for obter a equação da lei das tensões de Kirchhoff, tá? Que o negativo do V0 está nesse ponto de baixo. Tá? Não me importa. Tá? Por quê? Eu sempre vou usar aquele procedimento que eu passei para vocês. A queda de tensão sempre vou considerar positiva no sentido da corrente da malha. Tá? Mais, menos e aqui mais, menos. Tá? E vou equacionar o circuito dessa maneira. O V0 eu só vou calcular lá no último passo do meu procedimento. Vocês estão lembrados que depois de resolver o sistema de equações, obter as correntes de malha, aí eu vou determinar o que o exercício está pedindo realmente. Tá? Mas o meu procedimento vai ser para determinar as correntes de malha. Tá? Então, equacionando aqui a minha malha 1, eu vou ter 2 e 1, mais 3 e 1, mais 3, né? Porque essa é uma fonte de tensão que eu tenho aí nessa, vamos dizer, nesse trecho do meio do circuito, né? Mais 1, né? Aquele resistor de 1 ohm, multiplicado pela diferença das correntes, tá? Onde a corrente positiva vai ser a corrente da malha e a negativa vai ser da outra malha, tá? Isso aqui é igual a zero. Então aqui eu tenho 5, 6 e 1, menos e 2, vai ser igual a menos 3. Tá? E agora, então, vou equacionar a minha malha 2. Tá? Então, novamente, vou considerar positiva sempre a queda no sentido da malha. Tá? Eu vou considerar nos resistores, né? Porque as polaridades das fontes de tensão eu não mexo. Tá? Só na dos resistores. Então, aqui eu vou ter 1 ohm, né? Que multiplica I2 menos I1, menos 3, mais 5 vezes o I2, né, mais 4V0. Isso aqui vai ser igual a zero. Tá, pessoal? Então aqui, novamente, eu vou ter uma variável, né, a mais no circuito, que é essa tensão V0. Tá? Essa tensão V0, pessoal, eu preciso então da equação do meu V0 para colocar no meu sistema de equações. Tá? Então eu vou olhar onde que está o V0. Aqui eu apaguei as correntes de malha. Então, pessoal, o V0 é a tensão nesse resistor de 2 ohms que ele pertence somente à minha malha 1. Né? Então, ele vai ser I1 vezes 2 ohms, a tensão. Né? Só que lembrem que eu preciso sempre verificar, de acordo com a nossa convenção, né, se a corrente está entrando pelo negativo da tensão ou pelo positivo da tensão. Tá? Quando a corrente entra pelo negativo da tensão, então na minha equação essa tensão é negativa. Né? Então V0 vai ser igual a menos 2 ohms, né, que multiplica o I1. Certo? Isso aqui é muito importante, tá, pessoal? Isso aqui é o que vocês têm que se dar conta aí na hora de... Tem que se dar conta na hora de resolver esse tipo de exercício, né? Que isso aqui não é nada mais do que a lei de Ohm. Tá? Então, se eu substituir aqui 4V0, né, fica 4 que multiplica menos 2 e 1. Tá? Então, agora aqui eu vou ter aqui menos I1, menos 8 e 1, né? Então eu tenho menos 9
e 1. E 2 mais 5 e 2, eu fico com 6 e 2. Esse menos 3 aqui passa para o outro lado igual a 3. Então, pessoal, alguém pode resolver esse sistema aí para mim, enquanto eu vejo com o restante da turma aí. Quem não ficou com dúvida, né, resolve o sistema. Quem ficou com alguma dúvida, coloca ali no chat para mim que a gente resolve. Tá, pessoal? Tá, eu resolvi aqui. Vocês estão muito devagar. E 1 vai ficar menos 0,555. E o meu I2 vai ser igual a menos 0,333. Confere, pessoal. Confere a solução do sistema aí enquanto eu verifico aqui. Tem o Luiz Augusto tem uma dúvida. Se na malha 1, quando faz análise, mesmo que o enunciado dê a polaridade do resistor, eu utilizo o convencional. Isso mesmo, Luiz. A gente não pode, vamos dizer, cair na tentação de usar a polaridade dessas variáveis que estão definidas, né, no enunciado do problema. Eu sempre tenho que usar o meu procedimento, tá? Eu sempre tenho que colocar ali 2 e 1, tá? Assim, ó, até poderia usar aquele menos V0, tá? Só que daí tu teria que ter dar conta, né? Vamos supor aqui, ó, nessa malha, nessa primeira malha, se ao invés de 2 e 1 aqui, eu tivesse colocado menos V0, tá? Ao invés de 2 e 1. Eu teria que me dar conta que o meu V0 é menos 2 e 1, certo? Então, quando eu usasse menos V0 na equação da malha aqui, eu acharia 2 e 1. Tá? Só que se a gente começar a fazer isso, a colocar a polaridade das variáveis que aparece na equação e depois ter que determinar essa equação para vamos dizer a equação que define essa variável para colocar na equação da lei das tensões de Kirchhoff, isso aí vai acabar ficando confuso para vocês. Então eu acho que em termos de aprendizado, em termos de um método que vocês vão minimizar os erros matemáticos, é usar a queda de tensão nos resistores sempre no sentido das correntes de malha. Tá? Até dá para fazer do outro jeito. Só que daí tu começa a fazer uma salada que tu começa a misturar uma coisa com a outra e a probabilidade de errar acaba aumentando bastante. Certo? Então, eu não aconselho a fazer assim. Eu prefiro usar sempre o mesmo procedimento, que daí não tem erro. Tá? Então, pessoal, aqui, como eu achei as correntes I1 e I2, né? Eu tenho aqui, vou deixar marcadinho para vocês. Agora eu tenho que determinar a minha corrente, a minha tensão V0. Né? Então, V0 vai ser menos 2 que multiplica menos 0,555.
ficaria então meu V0 igual a menos 1,11 volts. Deixa eu só dar uma verificada ali no que eu anotei do gabarito, porque eu não resolvi essas questões. 2,778. Você tá brincando comigo. É um perigo se começar a fazer. Acho que é isso aí mesmo, pessoal. Não estou vendo nenhum erro aqui na resolução. Tá, só. Tá, pessoal. Então, eu queria saber se tem alguma dúvida ainda. Porque agora, voltando aqui vamos dizer, aos circuitos que vocês têm para resolver, tá? Então, aqui ficam 3 exercícios agora para vocês resolverem para a próxima aula. Ah, desculpa, Renan, é verdade. É menos vezes menos aqui. É menos com menos, fica mais aqui. É isso aí, V0 é 1,11 volts positivo. Tá, pessoal, então vocês têm aqui agora esse exercício aqui para fazer, tá? E esse aqui vai, vamos dizer, ele é simples, mas é bem trabalhoso, né? Ele tem 5 malhas, então esse tipo de exercício que eu comentei com vocês que vai ser importante ter uma HP, né? Para ajudar a resolver nesses casos, né? E esse aqui vocês resolvem também, tá? Eu vou deixar aí para vocês tentarem resolver e também vocês vão à medida que forem ficando com dúvidas, né, nessas resoluções, daí na semana que vem, na quinta-feira, a gente faz uma aula daí só para tirar a dúvida da resolução dos exercícios dessas últimas 4 aulas, né? Aquelas 2 aulas, as 2 aulas de análise nodal e as outras 2 de análise de malhas, tá? O Matheus está perguntando qual seria a malha 1 no 3. O 3 é esse aqui com 5... desculpa, qual seria a malha 1? Nesse que tem 5 malhas, né, Matheus? As malhas, quem define o nome das malhas é tu. Tá? É tu que vai definir qual é a malha 1, qual é a malha 2, a 3, a 4, a 5. Tá? Não tem problema, porque cada um pode resolver de uma maneira diferente, né? A única coisa que vai acontecer, por exemplo, se tu usou sei lá, a malha 5, onde eu usei a 3, o meu I3 vai ser igual ao teu I5, né? Mas teria que simplificar para analisar. Não precisa simplificar, não. Por exemplo, aqui nessa malha, né? Tu vai analisar. Eu vou colocar aqui a equação, vou desenhar aqui em cima, tá? Menos 24, né? Mais 51. Daí tu vai ter aqui nesse 40, né? Mais menos, no sentido da malha. Então, desculpa aqui. Deixa
Deixa eu ver se eu consigo apagar. Aqui é 51. 51 mais 40, que multiplica I1 menos o I2, né? Ficou bagunçado aqui, cara. Olha aí. Tá, agora sim. Menos 24, mais 51, mais 40 vezes I1 menos o I2, né? Daí tu vai ter aqui o 80, né? A queda mais menos. Então, mais 80, que multiplica I1 menos o I4, igual a zero. Tá? É isso daí, é só ir analisando. Essa aí, como já tem as correntes todas definidas ali, né? Tu usa essa mesma nomenclatura que está dado para vocês. Gabriel pergunta se poderia seguir outro caminho para analisar essa malha. Desse mesmo exemplo aqui que eu estou comentando, desse circuito com 5 malhas, Gabriel. Eu não entendo muito bem o que tu quer dizer com outro caminho, mas se tu tá ali analisando a malha 1, né, por exemplo, tu só teria dois sentidos, né? Tu pode analisar ela no sentido horário ou no sentido anti-horário. E a gente analisa sempre no sentido horário, com a corrente no sentido horário, né, para não causar confusão, tá? Então, o resistor de 30... Não, é que assim, ó, se o resistor de 30 ohms, Gabriel, ele não faz parte da malha 1, tá? Lembra que uma malha, ela é um percurso fechado que não tem nenhum outro percurso fechado dentro dele, tá? Então, se a gente pegar... deixa eu só apagar aqui essa... Eu acho que é mais fácil eu tirar daqui isso daqui e colocar lá no quadro, que daí a gente consegue trabalhar melhor, tá? Aqui. Então, eu vou pegar aqui uma outra cor até para te mostrar. Se eu passar aqui pelo resistor de 30 ohms, olha só, tá? Vamos supor que eu passe por aqui, né? Mesmo que vamos dizer, eu vou fazer esse caminho aqui, tá? Se eu fizer esse caminho, vou pegar aqui o azul aqui, tu vai ver que vai ter um percurso fechado aqui, ó, dentro daquele outro, tá? Então isso que tá, e vai ter aqui um outro ainda aqui embaixo, ó, tá? Então essa que está marcada em vermelho aqui, passando pelo resistor de 30 ohms, não é uma malha, certo? Ela é um percurso fechado. Se a gente equacionar percursos fechados ao invés de malhas, nós vamos ter equações, vocês devem estar lembrados lá de quando a gente falou sobre a lei das tensões de Kirchhoff. O conjunto de equações formado pela análise das malhas é um conjunto de equações linearmente independente, tá? As equações dos percursos fechados, elas são linearmente dependentes com as equações da malha. Tá? Então, se tu equacionar esse caminho em vermelho aí, ele vai te gerar uma equação que é redundante. Tá? Porque se tu começar a equacionar, olha só, se a gente equacionar além das malhas, os percursos fechados, a gente vai tirar desse circuito aqui muitas equações, né?
Aqui, eu vou marcar aqui para tu ver quais são as malhas, ó. As malhas. Eu nunca posso passar lá para o outro lado, ó. Então, isso aqui é uma malha. Tá? Aqui eu tenho outra malha, que é a 2. Tá? Aqui eu tenho outra malha, que é a 3. Tu pode ver que não, nenhuma delas tem nenhum outro percurso fechado dentro dela. Tá? Aqui é a 4 e aqui é a 5. Tá? Esse circuito aí tem 5 malhas. Agora, se eu começar a pegar percursos fechados, por exemplo, eu posso fazer um percurso fechado aqui, ó. Né? Ou seja, mais uma equação. Tá? Posso fazer esse outro que eu tinha feito. Né? Ao invés de passar aqui pelo resistor de 80 ohms, eu passar por aqui. Eu posso fazer um outro percurso fechado. Vou apagar aqui para não ficar ruim de enxergar. Poderia fazer o percurso fechado aqui, né? Que vem para cá. Entendeu? Sempre o somatório das tensões tem que ser igual a zero, em qualquer percurso fechado. Tá? Mas a questão é que o método, a análise, né, ele considera só as equações das malhas, porque se a gente, ao invés de considerar malha, considerar percurso fechado, a gente pode chegar num sistema de equações em que uma equação é linearmente dependente com as outras, e daí eu vou ter uma variável a mais do que o número de equações que eu tenho. Tá? Então, por isso que a gente não equaciona percurso fechado. Só se tu quiser, depois de ter as respostas, né, conferir as respostas. Certo? Mas, em princípio, eu não passo pelo resistor de 30 ohms quando eu analiso a malha 1, porque o resistor de 30 ohms ele não faz parte dessa malha. Tá certo, Gabriel? Não sei se deu para entender bem. Certo. Alguma dúvida a mais, pessoal, com relação à análise de malhas aqui? Qualquer dúvida, então, pessoal, que tiverem aí, depois quando estiverem fazendo esses exemplos, né, que eu deixei para vocês, eu vou mandar o gabarito logo na sequência agora, mas se tiverem dúvida, vão anotando daí, porque na quinta-feira que vem, então, o que ficar de dúvida a gente resolve numa aula, tá? A dúvida de todos esses exercícios aí dos métodos de análise, tá? E vocês têm também lá a lista de exercícios, né? À medida que forem terminando esses exercícios que eu estou deixando na aula, né? Vocês podem também ir resolvendo exercícios da lista, né? Para ir fixando o conhecimento, né? O importante é que vocês resolvam esses exercícios aí para aprender bem a matéria. Tá certo, pessoal? Então, se não tem nenhuma dúvida mais agora, né? Vou aqui interrompendo o compartilhamento, tá? E deixa eu ver aqui, a Gabriela pergunta se tem data marcada para a prova 1. Gabriela, as datas de provas, por enquanto a gente não tem como definir nada, tá? A gente não tem como fazer a prova online, assim, ou não presencial, não é? Então, isso aí a gente vai redefinir a partir do momento que voltarem as aulas, tá? As aulas presenciais. Mas, enquanto isso, a gente vai trabalhando a matéria, né? Então, pessoal, se não tem nenhuma dúvida a mais, agradeço aí a presença de todos, tá? Obrigado aí pela atenção. Também já desejo aí um bom fim de semana para todo mundo, tá?
E segunda-feira, então, retomamos daí e já finalizamos essa parte de análise, tá bom? Já terminamos, então, essa parte inicial de análise e, e daí na quinta-feira vamos fazer aquela aula só de exercícios, tá bom? Então, bom fim de semana e abraço a todos. Live streaming has stopped.